Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente à segunda parte do capítulo 8, um capítulo que a gente está falando sobre endereçamento IP. E nessa parte nós iremos abordar o endereçamento IP na versão 6. Então a gente vai entender, né, por que foi feito o endereço IPv6, né, qual é a necessidade, e vamos ver algumas representações e vamos descrever os tipos de endereços de rede IPv6. O IPv6 ele foi projetado para ser o sucessor do IPv4. O IPv4, como a gente já vem conversando, ele já está com escassez, né, de endereçamento. A IANA, que é aquele órgão que distribui os endereços IPs, ele não tem mais nenhuma faixa de endereço IPv4 para pagar, já acabou. E parece que nos RIs também já estão todos os RIs sem endereço IP para pagar para os provedores de serviço. E aí parece que somente o Afrinic que possui algumas faixas de endereço IP, mas que são bem poucas. E aí a gente vive esse problema de escassez e cada vez mais nós precisamos de mais endereço IP. São mais máquinas ligadas, essa era da internet das coisas, onde smartwatches, tablets, tênis, geladeiras. Então, são diversos dispositivos que precisam de endereçamento e a gente está com esse problema de escassez de endereço IPv4. E aí, né, os engenheiros fizeram diversos estudos para poder fazer com que o IPv4 sobreviva, né, tenha mais um tempo para poder respirar, né? Foi uma das coisas foi criar os endereços privados, né, onde as máquinas internas elas não têm os endereços IPs públicos que são roteados na internet. Então, por exemplo, a minha máquina aqui tem o IP, por exemplo, 92.168.0.10, a sua máquina na sua casa pode ter o mesmo endereçamento IP. E isso não vai gerar conflito nenhum, porque esses endereços IPs eles só têm abrangência na rede local. Então, diversas máquinas, né, milhares de máquinas possuem os mesmos endereços IPs privados, mas isso não é problema nenhum. E aí, depois os engenheiros fizeram, né, as máscaras de redes variáveis, que a gente vai ver, máscara de subredes variáveis, que a gente vai estudar isso no próximo capítulo, como uma forma também de melhorar a distribuição do endereço IP, porque no estudo de classe, né, um IP, uma rede que, por exemplo, era da classe A, nós teríamos 8 bits para a rede e 24 bits para host. Então, imagine uma rede, né, com 2 elevado a 24, né, menos 2. Menos 2 que é o endereço de broadcast e o endereço de rede. Então, é uma rede com milhões de computadores, que na realidade não existe, né? Uma rede, por exemplo, que possui milhões desses computadores, até porque o tráfego de broadcast, ou até mesmo problemas de segurança, né? De você não segmentar a rede, seria um problema muito grande. E aí depois eles fizeram também o NAT, que seria a tradução de nomes, né? O seu provedor ele paga, por exemplo, um IP para você, um IP público, e você tem 200 máquinas na sua rede interna. E essas 200 máquinas precisam acessar a internet. Mas, né, como a gente já viu, na internet o IP privado ele não é roteado. Então, precisa de uma técnica para que seja traduzido aquele IP privado que você tem, um 92.168.0.10, para que ele pegue um IP público, um 200.0010, por exemplo. Então, são diversas técnicas que
que fizeram um bom efeito, né? O IPv4 ainda está vivo até hoje e muitos administradores ainda não querem migrar para o IPv6. Eu não sei se às vezes é por falta de conhecimento ou por receio que o IPv6 ainda não está na hora de fazer a migração. O grande problema é que vai chegar um momento que a gente vai ter que migrar imediatamente para o IPv6, porque o IPv4 ele não vai ter mais quantidade de IPs aí válidos para as futuras redes. Como a gente viu, o IPv4 ele tem um máximo de 2 elevado a 32, né, endereços, que é mais ou menos 4,3 bilhões. E o IPv6 ele já veio para, eu acho que para resolver o problema até a gente migrar para um outro planeta, porque ele foi endereçado com 128 bits, né? Ou seja, ele tem 340 endereços de 1 decilhão. É muita coisa. Se a gente elevar 2 elevado a 128, a nossa calculadora ela fica até doida porque é muito endereço IP. Para vocês terem noção, por exemplo, o IP, né, o IPv4, que é 2 elevado a 32, que é 4,3 bilhões, se a gente colocasse somente mais um bit nele, né, ele ficasse 2 elevado a 33, ele já seria 8 bilhões, 8,6 bilhões de endereços. Ele ia duplicar. Um bit apenas ele duplica o endereço. Imagine chegar até os 128 bits que você só vai duplicando de bit em bit. É muita coisa. E aí o IPv6 também ele veio, né, para resolver algumas limitações do IPv4. Por exemplo, o IPv4 ele possui endereço de broadcast. O IPv6, pelo menos dizem, né, que não tem endereço de broadcast. Isso aí a gente vai ver mais para frente se realmente não tem, né? Parece que muda, às vezes os engenheiros mudam só alguns nomes. Mas o IPv4, por exemplo, ele trabalha com segurança nas camadas superiores. Né? No modelo TCP, ele vai trabalhar na camada de aplicativo. No IPv6 ele já trabalha na camada de internet, né, ou camada de rede no modelo OSI. Então, na camada 3 já vai estar tendo criptografia com o IPsec, que é um protocolo de criptografia, trazendo mais segurança para as redes. E para fazer essa mudança, a gente não pode simplesmente parar de rodar IPv4, porque IPv4 é um protocolo que roda em todas as redes, né? Em todas as redes da internet. Então, se a gente parar e botar o IPv6, a gente vai ter um problema muito grande de compatibilidade. Então, a gente tem que fazer essa migração de forma que ainda coexista, né? O IPv4 e o IPv6, que eles trabalhem juntos. Né? E existem 3 técnicas para a gente fazer isso. Uma delas é você fazer a pilha dual. Pilha dual nada mais é do que você configurar, por exemplo, a sua rede com IPv4 e IPv6. A sua rede vai estar rodando os 2 protocolos ao mesmo tempo. Os sistemas operacionais, eles já aceitam esses 2 protocolos, tanto Windows, Linux, o Mac, porque é um protocolo que já está tentando ser implementado há muito tempo. Então está aqui, se eu entrar na propriedade de conexão de rede, por exemplo, vocês vejam que eu tenho o protocolo TCP/IP na versão 4 e eu tenho o protocolo TCP/IP, né, que na verdade é só o IP, na versão 6. Então eu posso acessar aqui e posso endereçar a minha máquina também com IPv6. E aí a minha máquina vai estar rodando tanto IPv4 quanto IPv6. A segunda técnica seria de tunelamento. Então, se você tiver a sua rede local somente com rede IPv6 e a sua outra rede local somente com rede
IPv6 também, só que na sua internet, a ligação da sua internet, seu provedor de serviço ainda não te dá um endereço IPv6 válido, né? Válido para rotear na internet, então você precisa criar um túnel onde o seu roteador de borda, né, o seu gateway, ele vai pegar o seu protocolo IPv4, IPv6, que vai estar saindo aqui, ele vai encapsular dentro de um protocolo IPv4, que é roteado na internet, e vai mandar para outra rede. A outra rede vai desencapsular o protocolo IPv4 e vai encaminhar o protocolo IPv6 para outra rede. Então, ele utiliza essa técnica de tunelamento para você passar um IP na versão 6 dentro de uma rede com IP versão 4. A última técnica seria da gente fazer um NAT 64. Né? A gente viu que eu falei um pouco sobre o NAT, né? Que ele faz a tradução de nomes. Então, você tem uma rede que ela vai ser IPv6 e uma outra rede que vai ser IPv4. Então, você tem que comunicar redes com protocolos diferentes. E aí, você pode pegar o seu roteador, por exemplo, para quando o seu pacote for sair da sua rede, ele vai fazer uma tabela de tradução, ele vai pegar esse endereço IPv6 da sua máquina, que seria no caso, né, no cabeçalho IPv6, o endereço de origem, ele iria trocar por um endereço IPv4 que esse roteador tem. E aí ele ia fazer com que os dispositivos aqui dessa rede IPv4 entendesse todos os IPs, porque aqui ele estaria mandando IPv4. Quando fosse a resposta, ele iria consultar a tabela, né, chamada de tabela NAT, e aí ele ia apenas trocar, ia colocar novamente o endereço IPv6 para poder ser roteado na rede com IPv6. Aqui a gente tem o sistema de numeração hexadecimal. O hexadecimal ele possui de 0 a 9 números, né? A numeração de 0 a 9, e letras de A a F, totalizando 16 números e letras, né? E se a gente for comparar com o decimal, né, a gente vai ser de 0 a 15, né? O F é 15, e no binário a gente utiliza 4 bits para poder fazer a comparação do hexadecimal para o binário, e o 0 seria 0000 e o F seria o 1111. O A, por exemplo, ele seria o 10 no decimal, e em valores binários ele seria 1010. Então a gente tem aqui um número fácil até da gente decorar para se situar. Às vezes a gente recebe um número, por exemplo, 1001, se eu já sei que o A, né, o 10 é o 1010, eu posso muito bem saber que o 9 é esse número. Basta a gente, pelo menos, ter se situar dentro dos números binários. E aí, né, cada número hexadecimal, né, ele vai possuir metade de um byte, ou 4 bits. Né? Aqui nós temos a representação de um endereço IPv6, né? Na verdade, ainda não é a representação do endereço IPv6, a gente tem, na verdade, 2 hexadecimais. 2 hexadecimais, né, é um bit, é um byte, tá? São 8 bits. Então, todo aquele endereço que a gente faz no decimal, por exemplo, eu quero uma rede, por exemplo, 192.168.10.0, né? Então, se a gente for aqui analisar a nossa tabela aqui, seria fácil a gente verificar aqui, né? Se a gente comparar aqui
se a gente for comparar aqui o endereço IPv4 com IPv6, o endereço 192.168.10.0, né, endereço de rede, 1/24, ele seria o que no endereço IPv6? Se a gente for apenas, né, fazer uma conversão bem rápida. Ó, o 92 seria o que? C0. Então, em vez de escrever 192, a gente basta escrever C0. 168, né? 168 seria, né? Aí a gente tem que fazer, aqui a gente não tem, né, o valor para 168, mas 168 a gente pode converter esse número para binário. Então vamos fazer aqui até para a gente aprender a fazer essa conversão. Então, 168, a gente tem que passar esse número para binário, antes de converter ele para decimal, para hexadecimal. Então, 168, se a gente pegar aquela tabelinha, que é 128,64, divide por 2, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, a gente vai agora converter para binário. Então, 168 vai ser um bit 1 aqui no 128 e um bit 1 aqui no 64, né? Não, aqui dá 192. Então, vai ser aqui no bit de 32. Então, vai ser 1, vai dar 140, mais 8 aqui, que vai dar 1. Então, legal, aqui a gente tem, né, a representação binária do número, né, decimal 168. Então, esse aqui é o número em binário. E agora a gente vai converter esse número para hexadecimal. Então, para a gente converter esse número binário aqui em hexadecimal, eu vou pegar esse número, eu vou trazer ele aqui para baixo, a gente precisa de uma nova tabelinha. Então, essa tabelinha aqui que a gente fez é de decimal para binário. O de binário para hexadecimal, a gente vai fazer o seguinte, é uma tabelinha com 1, 2, 4 e 8, e depois a gente vai pegar e fazer de novo. 1, 2, 4 e 8. Deixa eu trocar aqui. Por que isso, gente? Um número hexadecimal, ele possui 15 opções no número decimal. Então, aqui, como a gente está colocando o decimal aqui em cima, né, para a nossa comparação, né, nos bits, né, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 8, 15. Então, a gente teria aqui, né, de 0 a 15 opções, né, 16 opções de hexadecimal, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, isso aqui, eu vou colocar isso aqui fazer uma borda aqui, uma outra borda aqui, que essa aqui é essa nossa nova tabela de conversão. E aqui são os bits que a gente colocou. Vou deixar ele aqui uma cor vermelha. E agora eu vou fazer a conversão. Então, por exemplo, né, aqui é tudo 0, né? Aqui é o bit 8. Então, ele é 8 aqui. Tá? Aqui é 0, aqui é 2 e aqui é 8. Então, 8 mais 2 são 10. Então, se a gente somar, a gente tem o número 10 e o número 8. Só que, se a gente fizer aqui uma conversão rápida, né? Que nem está naquela tabela, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos aqui 16 números decimais, tá? Decimal.
e a gente quer converter ele para hexadecimal. A gente vai fazer a conversão. Só que o hexadecimal, ele é de 0 a 9 e de A a F. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 vai ser o A, o 11 vai ser o B, o 12 o C, o 13 a letra D, o 14 a letra E, o 15 a letra F. Então, a gente tem, né, essa correspondência de decimal para hexadecimal. Então, o 10 aqui, ele seria o quê? A letra A. E o 8, né, continua sendo 8. Então, 168 seria o quê? A8. Então, seria C0, A8. O 10, né? 10 fica fácil para a gente, né? O 10 aqui, a gente sabe que é a letra A. Então, A8, 2 pontos A, 2 pontos 0. Então, a gente converteu um número decimal para binário, para hexadecimal. Vejam como ficou menor, né? Porque o hexa ele possui só um algarismo hexadecimal, ele vai possuir 4 bits, né? Então aqui, né, eu já tenho 8 bits, que seria o octeto todo. Então vejam que fica mais simples, mas para a gente ainda não é fácil se acostumar com isso, né? A gente escrever em hexadecimal. Aí isso é questão de costume, né? A gente poder saber fazer essa tabelinha aqui de conversão, né? De binário para hexadecimal, tá? E isso vai fazer com que, se vocês tiverem mais prática, vocês vão conseguir depois aceitar mais fácil um número hexadecimal. Bom, então voltando aqui, aí a gente tem as representações, né, já dos números de um endereço IP, né, IPv6 em hexadecimal. Então vejam que é bastante, né, é bastante número, é bastante coisa, né? Se a gente tem no IPv6, se no IPv6 é 4 bits, ele vai representar um único dígito hexadecimal, né? Ele vai ter que ter, então, 32 valores hexadecimais para poder chegar a 128 bits. Então, um endereço IPv6, ele possui 8 hextetos, né? Se cada algarismo aqui possui 4 bits, né? 4, 8, 12, 16. Então, cada hexteto, né, no IPv4 a gente chama de octeto, né, de 8 bits. Aqui a gente chama de hexteto porque tem 16 bits. Então, cada hexteto ele vai possuir 16 bits. E no endereço IPv6, em vez de a gente possuir apenas 4 octetos, no endereço IPv6 a gente vai ter 8 hextetos, ou seja, 2 vezes mais casas. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é a representação de um endereço IPv6. Tá? O hextet ele é usado para se referir a um segmento de 16 bits, né, de 4 hexadecimais, e pode ser escrito em minúsculo ou em maiúsculo. E diferente do endereço IP, o IPv4 a gente colocava ponto, IPv6 a gente coloca 2 pontos. Tá? E aí, né, como é muito número, a nossa cabeça é fácil a gente decorar, por exemplo, o nosso endereço IPv4. Por exemplo, o meu aqui é 172.16, se eu não me engano, é 10.110. Esse aqui é o endereço IPv4 que eu estou hoje. Né? E eu não estou nem na minha casa, eu estou fora da minha casa e eu tenho uma facilidade, nós temos uma facilidade de saber o nosso endereço IPv4. Mas o endereço IPv6, né, com tanto número assim, vai ser complicado da gente saber esse número com certa facilidade.
Então, existem algumas regras da gente fazer algumas omissões para a gente reduzir essa quantidade de número. Então, vamos estudar aqui as regras. A primeira regra seria omitir os zeros condutores, né? O que seriam esses zeros condutores? Seriam os zeros à esquerda, né? A gente não já ouviu falar que o zero à esquerda, né? Você é um zero à esquerda, né? Você não vale nada. Não tem valor o zero à esquerda. Então, a gente consegue omitir esses zeros à esquerda para a gente reduzir o campo do IPv6. Então, por exemplo, aqui nós temos o endereço IPv6, né, 2001. Esses dois zeros aqui a gente não pode omitir, porque ele está à direita aqui de um número que vai trazer valor para ele. Mas um 0 DB8, por exemplo, esse zero aqui ele não tem valor, né? Ele é um zero à esquerda. Então, a gente pode omitir, e vai ficar apenas DB8. O 000A, a gente pode omitir esses três zeros, vai ficar apenas A. O 1000 a gente não pode mexer, mas vejam, a gente tem diversos campos aqui, né? São 3 campos com tudo zero, e a gente pode colocar 0, 2.0, 2.0, 2 pontos, 100, que a gente corta o zero à esquerda. E aí a gente faz a primeira omissão. A segunda regra seria omitir todos os segmentos zero. Por exemplo, deixa eu ver se ele tem aqui o exemplo. Tem. A gente, no endereçamento IPv6, a gente pode ter diversas extetos, né? Extet com tudo zero. E a gente pode omitir isso aí com 2 pontos, né? 2 pontos, 2 pontos. Isso aí, o computador ele vai interpretar que a gente omitiu uma sequência de zeros. Mas isso a gente só pode fazer uma vez, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos aquele endereço IPv6, né, que a gente pode cortar os zeros à esquerda, mas vejam que aqui a gente tem uma sequência de um extet com 0 e outro extet com tudo 0. Então, a gente pode pegar isso aqui e fazer uma omissão. A gente pode colocar, né, 2 pontos aqui. Vejam que a gente tem uma outra sequência aqui também, de tudo 0. Se a gente colocar 2 pontos aqui, a gente também vai estar omitindo. Só que a gente só pode fazer isso uma vez, tá? Nesse caso aqui, o autor aqui, ele utilizou, né, a omissão das duas casas de 0, né, à esquerda. E a outra casa, ele fez a só omissão do 0 à esquerda. Se ele colocasse 2 pontos aqui, 2 pontos e 2 pontos, 2 pontos aqui, o computador ele não iria saber se aqui teria 2 casas, se aqui teria outras 2 casas, ele ficaria confuso. Então, você só pode usar uma vez. Então, você usa ou a omissão dos 2 zeros à esquerda, dos 2 extets, ou dos extets da direita, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui tem um FE80, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0000. Ou seja, a gente tem 3 casas aqui, né, 3 extets com 4 zeros. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode tirar os zeros à esquerda, né, para a gente fazer já uma redução, e depois que aparecer esses 3 zeros aqui, a gente coloca duplo 2 pontos. Duplo 2 pontos aqui vai ficar FE80, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AB, CD, EF. Então, a máquina ela vai entender, né? Para a gente vai ficar mais fácil, né? A gente agora vai ter 1, 2, 3, 4, 5 extets aqui, né? Sendo que a gente tem até extets com apenas 3 casas, né? Porque foi omitido o 0 à esquerda. E aqui o computador ele vai saber que vai ter mais 3 casas. Porque se a gente tirou 3 casas aqui e colocou 2 pontos, e nós só temos 5 extets, o IPv6 ele tem no total de 8 extets, então a gente vai ter 3, né? 5 mais 3 são 8. E os tipos de endereços de IPv6. Então, o IPv6 ele possui mais tipos de endereço do que o IPv4. Ele possui 3 tipos, né? Unicast,
o multicast e o ncast, tá? Aí ele dá uma observação que IPv6 não tem endereço de broadcast, tá? O IPv6, ele não usa notação de decimal pontuada na máscara de subrede, tá? Isso aí também foi uma grande melhoria, porque no IPv4 a gente teria aquele 255, 255, 2550, que já foi atualizado por um prefixo, né, que a gente poderia botar /24, mas o IPv6 ele já chegou falando assim, não, vamos usar só prefixo, até porque isso aqui vai ficar mais fácil. Imagine uma máscara de subrede, por exemplo, em hexadecimal. Eu acho que, né, FFFFF, isso aí ia tocar o horror na cabeça do administrador. Então, o tamanho do prefixo vai ser de 0, né, a 128, porque a gente tem 128 bits. E aí a gente faz a divisão. Geralmente, o endereço IPv6, ele possui um prefixo de 64 bits. 64 bits é a metade de 128, então ele vai dividir metade rede, metade ID da interface, né? Isso aí foi até uma outra mudança que fizeram, né? No IPv4 ele dividia porções de rede e porções de host. Agora ele vem falando em prefixo, né? Que seria a porção de rede, e ID da interface, que seria a porção do host. Mas é a mesma coisa. E aí a gente tem os endereços IPv6 unicast, que ele vai identificar apenas uma interface do dispositivo, né, aquela comunicação de 1 para 1, e aí, quando um PC quiser falar com o outro, ele vai utilizar, né, um endereço IPv6 de unicast. Só que o endereço IPv6 de unicast, ele possui esses diversos tipos. Nós temos o unicast global, o link local, o de loopback, o endereço não especificado, o unique local e o IPv4 incorporado. Nos exames CCNAs, se eu não me engano, a gente está utilizando apenas esses 3 aqui. O restante aqui é mais para conhecimento e ele não está cobrando no currículo. Mas vamos ver cada um deles aqui. O unicast global é como se fosse o IPv4 público. Então, a gente tem aquele IP público, IPv4 público e o IPv4 privado. Um roda na internet e o outro apenas tem abrangência local. O unicast global é o endereço IPv6 que vai rodar na internet. Tá? Eles vão ser roteáveis na internet. O link local, ele é como se fosse um endereço a pipa. Aquele endereço 169.254 que a gente tem no Windows, que quando a gente liga o computador e não consegue pegar IP, esse link local aqui, quando você ligar o computador com IPv6, ele já vai te dar um IP versão 6 de link local, que aí você já vai estar habilitado para se comunicar com os dispositivos de link local. Como o IPv6 ele possui 128 bits, né, a gente tem milhões, 34 decilhões de endereços, você pode colocar milhões de endereços IPs na sua máquina. Então, você pode ter o endereço unicast global, você pode ter o endereço link local, você não fica restrito a apenas um endereço na sua máquina. O endereço de loopback é aquele endereço que a gente tem no IPv4, que é o 127.0.0.1. Esse endereço é aquele endereço para você fazer o teste da pilha TCP/IP. No IPv6 é esse endereço aqui, 2.2.1, tá? Né? O 2.2. Ele é a abreviação de tudo zero, ou seja, as 7 casas, os 7 hextetos são zeros e o último hexteto é 1. Então, esse é o endereço de IPv6. E tem, né, o endereço não especificado, que seria um endereço /128, ou apenas 2.2. Né? 2.2 é tudo zero. Né? Esses são endereços que ele não possui, né, um endereço especificado. E o endereço unique local, ele é comparado àquele endereço privado que você tem no IPv4. Né? Ele tem uma faixa, né, de IP, que é no intervalo do FC00, né,
e o FD-FF, né? Esses endereços é como se fossem aqueles IPs que você configura na sua máquina para ele ter abrangência apenas dentro da sua rede local. E o IPv4 integrado, ele é uma técnica que você pode colocar um endereço IPv4 dentro do IPv6, né? Mas ele não é abrangido nesse curso. Aí aqui a gente tem, né, o endereços unicast locais de link IPv6, que, né, cada interface que vai estar com IPv6, ela vai precisar de um endereço link local. Esse endereço link local, ele está, né, dentro de um intervalo do FE80. Então, se você vê um endereço com FE80, dois pontos, alguma coisa, ele é um endereço, né, de link local. Tá? Esse aqui, né, é o unicast local, que a gente estava falando aqui, né, não de link local, como eu havia dito, é o endereço que é roteado apenas dentro da sua rede interna. Tá? Ele não sai, tá? O roteador ele não manda para a internet. E aí a gente tem a estrutura do unicast global, que são aqueles endereços roteáveis na internet. Tá? Ele começa com 2000, tá? Então tudo que tiver 2000, ele vai estar sendo roteado na internet. Então esse é o endereço IPv4, seria uma equivalência com o endereço IPv4 público. E aí, né, o ICANN está atribuindo os blocos de IPv6 para os RIS. E aí, né, como ele tem apenas esses 3 bits, né, do início do IPv6, como 001, então ele pode variar tanto de 2000 para 3FFF, mas agora estão fazendo uma distribuição mais organizada dos IPs. Se eu não me engano, eles só pagaram até agora endereços unicast globais com 2000. Então, se você tiver a chance do seu provedor pagar o IPv6, você provavelmente vai pegar um endereço com 2000. Tá? E aí, eles fizeram mais uma divisão, né, no endereço unicast global, né, porque a gente tinha 64 da porção do ID da interface e 64 do prefixo que seria o endereço de rede. Aí ele faz aqui, né, agora 64 para o ID da interface, se eu não me engano é 16 para o ID da subinterface e o restante para o prefixo de roteamento global. Isso aqui seria o seu RIR, ele iria pagar para você o endereço de 40, o seu provedor ia pagar para você o endereço de 48 bits, 16 bits você poderia fazer subredes dentro do seu IPv6 e você teria, né, 64 bits de ID da interface. Então você ainda poderia fazer subredes dentro do IPv6. Aí aqui estaria o ID da subrede, tá? Então vai ser para criar subredes dentro de uma rede local, e o ID da interface, que seria para você endereçar o host. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, a gente tem aqui um 2001 DB8 ACAD 2.1.2.2.10. Então aqui esses 4 primeiros extetos aqui seria, né, o ID da rede, né? Só que ele utiliza esse 0001 aqui para você fazer subredes. Então, por exemplo, 2001, 0DB8, ACAD, aqui é 1, né? 1 seria uma subrede, você poderia botar o 2 como uma segunda subrede, 3. Então ficou muito mais fácil a gente fazer divisões de subrede no IPv6. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Como ficou mais tranquilo de você dividir as subredes. E aqui a gente vai ver agora a configuração estática de um endereço de unicast global. Então eu vou abrir aqui o Packet Tracer. Eu já deixei aqui 2 situações aqui, né? Para a gente poder verificar. Então eu vou abrir aqui esse computador, vejo que essa rede aqui
é uma rede local, a gente não tem roteador, não tem nada. Temos um computador ligado no switch que está ligado no outro computador. Se eu entrar no desktop aqui, vejam que o link local é um endereço que o computador ele já pegou automaticamente, com esse endereço FE80. Então, o IPv6, né, como ele está habilitado aqui, né, ele já está rodando dentro dessa máquina. Essa máquina aqui está com dual. Né? Se eu configurar aqui 192.68.10.1, né, ele está com a pilha dual configurada. Então, eu vou entrar aqui no outro computador, verifiquei aqui que ele tem já o endereço IPv6 também configurado. Eu salvei aquele endereço IPv6 desse computador e vou acessar o prompt de comando e vou executar um ping. Então, veja, já está pingando. O IPv6, ele já configura automaticamente, né, com aquele endereço de link local, a sua máquina para estar dentro de uma rede local. Então, sua rede local já está configurada. Localmente, as máquinas já têm acesso umas às outras. Então, isso é um recurso muito bom. Já no IPv4, a gente tem que configurar, né? 92.68.10. Lá eu botei 10, vou botar 20 aqui. E vou realizar o ping agora, que vai funcionar. Ping 192.68.10.20. Acho que o 20 é minha, né? Ponto 10. Vamos ver qual foi o IP que eu coloquei aqui. Ah, botei ponto 1. Ponto 1, já está pingando. Então, veja, a minha máquina, ela está com IPv6, está pingando a outra máquina com IPv6 e está pingando também com IPv4. Tá com, né, com a pilha dual configurada. Aqui, a gente vai fazer um exemplo que para mostrar que esse endereço de link local, ele só tem abrangência local. Ou seja, esse roteador aqui, ele está dividindo essa rede aqui dessa rede aqui. Então, esse computador ele não vai conseguir enxergar esse. A gente vai precisar fazer com que esse roteador, né, faça a rota para a gente acessar uma rede a outra. Então, eu vou acessar aqui o roteador. Deixa eu ver qual que é a interface é essa, Giga01. Vou acessar o enable dele, conft, interface gigabit 0/1. E aqui no iOS, eu posso configurar o IPv4 com aquele comando IP-address, mas para configurar o IPv6, eu tenho que digitar IPv6, tá? IPv6 address. E aqui, se eu der um ponto de interrogação, ele mostra aqui, né, como que a gente tem que configurar, endereçar o IPv6. A gente tem que colocar 2 pontos, tá? Então, eu vou colocar um endereço IP aqui, eu vou botar até do exemplo do slide. Deixa eu abrir aqui o slide. Então, ele botou um endereço, né, unicast global, porque começa com 2001. Então, IPv6 address 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, ACAD, 2 pontos, 1, 2 pontos, 2 pontos, 1, barra, né, o prefixo. Não tem mais aquele endereço de máscara. Então, vejam, eu coloquei o endereço IP, IPv6, né, 64 bits é rede e 64 bits é host. Tá? Então, aqui, ó, 2001 DB8, né, temos 32 bits, aqui 48 bits, aqui 64. Então, a rede dele é essa, 2001 DB8 ACAD 1. E o endereço dele de host seria apenas esse 1 aqui. Vou dar um no shut. Já levantei a interface. Vou acessar a interface Gigabit 01. Já estava na 01, né? Agora eu vou na 00. 00. E vou colocar um outro IPv6 para ela, que é uma outra rede.
Então, eu posso usar já o comando que eu coloquei. Então, veja, como é fácil. Eu sei que isso aqui tudo é rede, isso aqui é o ID de subrede, basta agora eu setar o 2 aqui. Pronto, já fiz a divisão de redes. No shut, levantei a interface, e nos roteadores Cisco, ele vem com o protocolo IPv6 desabilitado. Para a gente habilitar, a gente tem que digitar um comando no modo de configuração global, IPv6 Unicast Routing. Aí ele já vai fazer o roteamento de endereços IPv6. Bom, configuramos o nosso roteador. Eu vou atribuir para eles nas interfaces um endereço de link local, aquele endereço que só tem abrangência localmente. Então, eu vou colocar aqui, né, que é o FE80, 2.2.1, e aqui eu tenho que escrever link local para falar que é um endereço de link local. FE80. Aí eu estou no modo de configuração global, ainda não entrei na interface. Giga 0/0 IPv6 address FE80 2.2.1 link local. Pronto. Agora ele já tem um IP de link local e um IP, né, unicast global. Exit. Vou entrar na interface Giga 01 e eu vou atribuir para ele também o mesmo endereço de link local. Vejam, se o IP de link local ele é abrangente apenas local, eu posso ter o mesmo endereço IP para as redes diferentes. Então, vou colocar o mesmo endereço. Agora, eu vou dar um show IP interface brief. Né? Vejam que ele não mostra que que eu não tenho nenhum endereço IP atribuído à interface, porque eu coloquei IP. O comando IP é de IPv4. Eu tenho que botar o IPv6 para ele mostrar agora a minha tabela de IPs, né, na versão 6. Está aqui, ó, a gigabit 00 e a gigabit 01. Então, já está configurado. Beleza? Vamos agora configurar os dispositivos. Então, se eu pegar o dispositivo, ele já tem esse endereço de link local. Eu posso botar o gateway dele local, que para mim é aquele FE80 2.2.1 para as duas redes. Isso é até bom para administrador, porque é um endereço só de gateway. E eu vou configurar agora um endereço de unicast global nele, que é o 2001 DB8 ACAD subrede 2, 2 pontos, 2 e 64 é o prefixo. Eu vou até copiar esse endereço aqui de link local. Vou acessar agora o outro computador. Vou configurar ele com o endereço de IPv6 Unicast Global 2001 DB8. Tá? Eu posso botar o 0DB8, tá, pessoal? Não muda nada. Lembra que o 0 à esquerda não faz nada. 0DB8, 2 pontos ACAD, 2 pontos 1, que é a subrede dele, 2 pontos, 2 pontos, 2. Aqui, em vez de 2 pontos, eu poderia completar daquela forma normal. 2 pontos, 0, 0, 0, 0, 2 pontos, 0, 0, 0, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltando mais um. 2, 3, 4. Certo? E o 2 eu posso botar assim também. Eu posso fazer, né? Não preciso omitir, né? Mas isso vai dar muito mais trabalho para mim depois. Barra 64 e o IP de link local dele, o gateway, né? É o FE80, 2.2.1. Beleza. Vou acessar agora o prompt de comando e vou tentar dar um ping naquele IP de link local que esse computador pegou automaticamente. Vejam, eu não consigo pingar. Por quê? Ele está em outra rede. O endereço de IP link local, ele serve apenas para a rede local. Ele não é roteável na internet.
Tá? Agora, se eu quiser pingar aquele outro computador, eu posso usar, por exemplo, o IP dele, né, Unicast Global, que é o 2001, DB8, ACAD, 2.2.2. E olha lá, eu já estou pingando, né? Essa máquina aqui já está pingando essa máquina, o endereço de Unicast Global. Se eu pingar o roteador, eu posso pingar ele apenas com o FE80 2.2.1. Eu estou pingando o meu roteador. Como ele é um endereço de link local, né, eu vou estar pingando sempre essa interface, e não essa, porque o endereço ele é apenas para a rede local. Viu como a gente conseguiu montar uma rede IPv6 bem rápido e foi simples o endereçamento? Então, a gente tira um pouco da mística que o IPv6 ele é muito complicado. A gente tem mesmo é que saber, né, para que serve cada endereço IP, né, quais são os endereços de tipos IPv6, como é que é a abrangência de cada endereço IP e os comandos de configurar. Aqui ele mostra como configurar no Windows, né? A gente fez isso lá no Packet Tracer. Ele mostra aqui a configuração dinâmica de um endereço Unicast Global usando o Slack. O Slack ele é uma implementação do IPv6 que você não vai precisar, por exemplo, você não precisa de um servidor DHCP que paga IP configurado para pagar um endereço IPv6 na rede. O roteador ele pode fazer isso automaticamente. Então, se eu entrar aqui no computador, eu posso botar ele aqui para fazer um autoconfig, uma opção que não tem aqui no IPv4. Esse autoconfig seria como se fosse um DHCP, mas ele não funciona como um DHCP, ele não veio substituir o DHCP, mas o seu roteador, assim que você coloca autoconfig, seu computador conversa com o roteador em IPv6 e o roteador fala assim, a minha rede aqui é 2001 DB8 ACAD2 e eu vou te pagar esse endereço IP aqui para o host. Vejam, endereço de host dele, né? 20A, 41FF, FE42, 4C2D. É parecido com isso aqui, né? É bem parecido com isso. E se a gente olhar o endereço, vamos ver se aqui ele aparece aqui. IPv6 config. Ele está mostrando o endereço, IPv6 e o ipconfig. Isso aqui é só no Packet Trace, tá? No ipconfig ele mostra. Ele não está mostrando, eu queria ver o endereço MAC. O endereço MAC, se eu colocar aqui em cima, deixa aqui em cima, ele vai mostrar. Então, vejam que tem um MAC address na direita, está lá, 000A, 4142, 4C2D. E se a gente olhar aqui no endereço de autoconfig que ele pagou, ele vai pegar o seu endereço IP, o seu endereço MAC, né, que também é em hexadecimal, que teoricamente ele é único para a sua máquina, e vai colocar aqui na porção na porção do host, né, do ID do usuário, então nos últimos 64 bits. Só que o endereço de MAC ele só tem 48 bits. Então ele pega aqui no meio, ele coloca esse FE no meio aqui para poder completar e chegar nos 64 bits. Aqui no slide ele vai mostrar isso aqui. Mas vocês viram que, né, na verdade, o que eu queria mostrar era a autoconfiguração que ele fez. Se você bota autoconfig, ele já pega o endereço IP automaticamente. Veja aqui nesse roteador, eu configurei ele aqui estaticamente, mas se eu botar autoconfig, ele vai fazer uma requisição para o roteador. Eu não tenho servidor DHCP. E ele vai pagar automaticamente. Agora está demorando um pouco, vamos ver aqui. Agora pegou. Pronto. 2001 DB8 ACAD1, a rede e a porção do ID do host, né?
Então, né, esse Slack é uma outra implementação que vai ajudar muito a gente configurar os endereços IPv6 dentro de uma rede. Aí ele mostra que o roteamento unicast com o comando IPv6 ele vai habilitar o roteamento do IPv6 com aquele comando, né? IPv6 unicast routing. E aqui ele mostra os passos a passos da configuração usando o Slack, né, no roteador. O computador ele vai fazer uma solicitação, né, ao roteador, né, a todos os roteadores IPv6, né, preciso de informações de endereçamento do roteador. Isso quando você bota o autoconfig. Aí o roteador ele vai anunciar, né, para todos os nós, né, IPv6, aqui estão o seu prefixo, o tamanho de prefixo, informação de gateway. Então, ele já paga o endereço, né, automaticamente. Aí tem o protocolo DHCP para IPv6, que é semelhante ao IPv4, tá? Bem próximo ao IPv4, tá? Que o computador vai solicitar e o DHCP ele vai responder. Aí aqui tem o processo chamado EUI64, que é aquilo que eu estava mostrando sobre quando você coloca o autoconfig, você vai pegar, na porção de host lá, você vai pegar o endereço MAC da sua máquina. Só que como o seu endereço MAC ele possui 48 bits, ele precisa, né, de mais 16, uma inserção de mais de 16 bits para completar isso aí. Aí ele coloca aquele endereço, né, FE no meio. Né? Aqui ele tem como acontece esse processo. A gente tem o endereço MAC da máquina, a gente divide ao meio, né, que aqui é o OUI, que é o identificador único da organização, né, quem é o fabricante da sua placa de rede, e aqui o identificador do dispositivo em 24 bits. Ele vai fazer isso e vai quebrar isso aqui ao meio. Quando ele quebra isso aqui ao meio, ele vai inserir isso aqui, ó, o FF, o FE, para poder ficar aqui no meio e completar com mais 16 bits. E aí a gente vai ter os 64 bits da porção, né, do host. E aqui ele vai pegar, né, o sétimo bit, né, por exemplo, o 7 bit aqui, e ele vai inserir um bit, tá? Inserir um bit 1. Então aqui na sua placa de rede foi FC, ele vai ficar FE, tá? Ele vai inserir mais um bit. Então basicamente é isso. Aí ele mostra aqui como é fácil você identificar um endereço de link local, né? Porque usando, né, esse Slack para poder pegar o endereço de IP automático com o roteador, porque aqui a gente vai ter sempre no meio aqui, né, o FE, o FF, FE. Então, o FE 80 a gente sabe que é de link local, né, porque iniciou com FE 80, mas aqui no meio da porção de host a gente vai ter o FF e o FE. Eu falo em porção de host, né, mas o certo é falar ID de interface. É a migração que a gente tem que fazer para o IPv6. Tá? Então, ele mostra aqui os endereços de link local, que são atribuídos dinamicamente, o que a gente viu agora com aquele processo EUI64. E aí, na hora de configurar, basta a gente botar, né, o endereço IPv6, né, e depois falar que ele é link local. Aqui ele mostra, né, a interface, né, aquele comando que a gente deu, show IPv6 interface brief, que diferente do IPv4 que a gente coloca somente IP, aqui a gente vai ver os endereços IPv6 que foram atribuídas nas interfaces. Né, aqui a gente verifica a tabela de rotas. Eu nem vou passar isso aqui porque a gente ainda não sabe o que é uma tabela de rotas, mas mais para frente a gente vai estar trabalhando com isso. Mas esse comando aqui, o show IPv6 route, a gente vê as rotas que o roteador ele possui para as outras redes.
E aqui com os endereços de multicast, né, a gente, no IPv6, a gente tem aquela comunicação de 1 para alguns, né, que é o endereço de multicast. No endereço, no IPv4, aquela faixa, né, de endereço que a gente tem atribuído apenas para o multicast, a gente tem também aqui para o IPv6, que é o FF02, tá? São grupos de multicast de todos os nós, né? E aí, quando a gente, no início, eu falei assim, que o IPv6 não tinha endereço de broadcast, realmente eles falaram que tiraram o endereço de broadcast. Mas se você botar um ping para FF02 2.2.1, você vai pingar todos os nós de multicast, que vai gerar mais ou menos um efeito de um endereço de broadcast. Então, talvez eles tirem, né, o nome de broadcast, mas esse multicast aqui, ele vai acessar todos os grupos de multicast, tá? Quer dizer, o grupo, né, de multicast de todos os nós. Tá? E o FF02 2.2.2 é um grupo de multicast de todos os roteadores. Então, aqui é aquele ping do FF02 2.2.1, ele vai acessar todos os nós. Né? Vamos fazer esse exemplo aqui, né? Até para a gente ver aqui dentro do... dentro do Packet Trace. Eu não sei se ele vai permitir um ping em broadcast. Geralmente, isso aí é proibido para até evitar... Eu vou conectar esse computador no switch, vou avançar o tempo aqui, pronto, e vou botar um autoconfig nele. Pronto, ele já pegou IP. Muito fácil, né? IPv6. Agora eu vou dar um ping FF02 2.2.1. Ah lá, tá pingando. Tá pingando em broadcast, né? Então a gente é um broadcast, né? Mas o IPv6 ele fala que é um multicast para todos os nós. Muda só de nome, né? Que nem aquele ID da interface para porção de host, né? Tem que mudar, né? Para poder cobrar na prova, tá? E aí depois a gente verifica a conectividade, né? Com ping, que a gente realizou no Packet Tracer, são as formas de você verificar a conectividade dentro de um IP, né? No IPv6. Então você pode realizar aqui o ping, tá? Aqui eu posso acessar, dar um ping no roteador, que é o FE80, que é o endereço de link local, 2.2.1, e aí eu já faço o teste de conectividade. Beleza? Pessoal, então, de IPv6 é isso, né? E tem muito mais coisa sobre IPv6 para a gente falar, mas para o CCNA1, o que a gente precisa saber é isso. E isso já é muita coisa. Então, a gente já viu que a gente consegue já implementar uma rede em IPv6. Nos próximos vídeos eu vou estar fazendo os vídeos do Packet Trace de resolução, e aí eu peço que todos façam também para a gente poder praticar, né, a implementação de IPv6 numa rede. Tá bom? Até a próxima.